Olá, sou Marco Antônio, psicanalista clínico, e hoje o vídeo que eu vou fazer aí para ajudar e compartilhar conhecimentos, né? É sobre o que me pediram, né? Sobre adoção, tá? Então eu vou falar a parte técnica da adoção e vou dizer mais ou menos como é que funciona na parte da psicanálise e adoção, tá ok? A adoção, né, geralmente acontece depois de uma grande frustração, tá? Qual é a frustração? O casal percebe que não pode ter filhos, né? E depois tentam fazer inúmeras inseminação, inúmeras técnicas para ter filhos e por último, em último caso, vai para adoção, certo? Este é o que é fato, né? Existe também a adoção por modismo. A adoção por modismo é aquela que nem aquela atriz famosa lá, Angelina Jolie, fez com o marido dela, que saiu adotando crianças da África, crianças necessitadas, né? Mas aí é aquela história do poder aquisitivo, né? A Angelina Jolie tem um poder aquisitivo muito alto, né? Ela e o marido dela, não sei se estão ainda casados, né? Então, isso fez uma adoção de coração, né? Eu vou ajudar essa criança, né? Essa criança não tem mais nada na vida e eu sou a única fonte, o único modo de ajudar essa criança, tá? E existe também a adoção pelo coração, que é esse estilo da Angelina Jolie, mas não tem esse poder aquisitivo tão alto e resolve adotar por aquela pessoa estar com necessidade naquele momento e você acaba adotando, tá? Então, qual é o problema da adoção, né? Qual é o que nos traz muitas perguntas, muitas questões? A idade, tá? Adotar uma criança de 0 a 6 anos, você vai criar nela os costumes e como é que você foi criado. Por quê? Inconsciente, você vai passar o seu conhecimento que você recebeu para aquela criança, tá? Então você vai criar ela mais ou menos nos seus padrões. Isso não vem a dizer que ela vai ser igual ao que você der para ela, porque todos nós, seres humanos, temos o questionamento, que é o livre-arbítrio, certo? E às vezes o que é o melhor para você não é o melhor para aquela criança. Então ela vai questionar tal, né, sobre isso, sobre o modo de criar, do mesmo jeito que você questiona hoje que os seus pais, né? Vocês acham às vezes que vocês não concordam tudo como seus pais criaram você. Mas é aquela história que eu sempre repito, todo pai, toda mãe dá o melhor que tem. E por mais que você critique o melhor que ele deu, aquilo era o melhor que ele tinha para dar, né? Então na adoção funciona da mesma fase, né? Mesmo problema. De 0 a 6 anos, você vai criar a personalidade dessa criança. A partir de 6 anos, essa criança já vai estar criada a personalidade dentro dela, tá? Então, é essa questão de que as pessoas têm que saber lidar. Pegar uma criança de 12, 13 anos, já é difícil você moldar ela, porque ela já tem uma personalidade criada lá, né? E uma das coisas que eu sempre bato na mesma tecla é que o ser humano só muda na dor, né? Ele só muda na dor e na dificuldade. É nesse momento que ele resolve mudar. Então, é onde eu digo, né, para sempre ter um pouco de cuidado, um olhar diferenciado das suas reais possibilidades e da sua real perspectiva de vida para poder adotar uma criança, certo? Você tem que olhar tudo isso, tá? Outro detalhe que é muito importante
Você nunca deve esconder para ela que ela é uma criança adotada. Por quê? Porque isso, com o passar do tempo, ela vai se sentir muito mal se ela descobrir cada ano que passa, ela pensa que é dessa família. Ela sabe que é dessa família, entendeu? E cada ano que passa, as ilusões aumentam, aumentam. E vocês vão ver, na realidade, as características genéticas vão ser diferentes, tá? Então, quanto mais você esconde um segredo desse, maior problema você vai ter lá no futuro, porque essa pessoa não vai realmente aceitar isso como uma normalidade, porque todo pai ensina que a criança não deve mentir, que os pais são perfeitos, não mentem, que os pais procuram a melhor fato para criar essa criança. E quando essa criança chega numa idade de adulto, descobre que tudo isso que vocês ensinaram era mentira, porque vocês mentiram para eles. Então, um dos fatos primordiais para o relacionamento ser bom é a partir dos criança começar a entender, 8, 9 anos, você já começar um diálogo sobre isso, não especificamente, porque ela não entende o que é uma adoção, mas para ela compreender que o amor que vocês sentem são maior, que a família teve algum problema para chegar e dar, porque essa criança, se ela não tiver um trabalho feito em cima disso, ela vai ser um adulto problemático, porque ela vai ter que lidar com rejeição, porque a pergunta é: por que minha mãe me abandonou? Por que meus pais me abandonaram? Eu sou uma pessoa tão ruim que ninguém me quis? Essa é a pergunta que ela vai sempre questionar ela. A segunda é: nossa, eles não têm amor de pai e mãe, eles têm dó de mim. Você está entendendo? Eles sempre vão falar isso. Então, para não ter esse problema com adultos, essa história tem que sempre ser bem clara, certo? Que o amor que vocês sentem por ele ou por ela é um amor de pai e mãe, tá? Então, são pequenas coisinhas que nós vamos lidando que vai melhorando a nossa convivência, tá? Aí, outro detalhe da criança, né, para adoção, né? Criança não é mercadoria, gente. Eu conheço, eu já vi lá na cidade que eu trabalho, em Várzea Paulista, famílias que adotavam e falavam: não, agora eu não quero mais, vou devolver. Isso não é mercadoria. Então tem que ter o entendimento entre o casal, tem que ver o amor real. Porque o que acontece hoje em dia? Hoje em dia os relacionamentos são muito instáveis, os casais são muito instáveis. Um relacionamento a dois é muito difícil hoje em dia, por causa da facilidade do divórcio, da separação, durar mais que 10 anos. Então, se um relacionamento não dura 10 anos, como é que vocês vão adotar uma criança para o resto da vida, que vai se chamar de você de pai e de mãe? Então, tem que ter muito diálogo entre o casal, tem que ter muito amor e muita consciência. Não que isso lá na frente possa segurar o casal. Fosse assim, não teriam filhos e não teriam casais separados. Mas vocês têm que pensar o seguinte: para uma criança adotada, isto é um problema, tá? É um problema a mais. Porque eles podem até levar isso para o lado pessoal deles e dizer: não, meus pais se separaram porque eu sou adotado. Entenderam? Então, vamos pensar muito sobre isso, sobre adoção, quem quer adotar uma criança, quem quer resolver o seu problema de paternidade e maternidade, num simples passe de mágica, ir lá e adotar. Não, existem muitas consequências e vocês estão criando filhos, tá? Se nós vamos buscar um pouco de Melanie Klein, o Winnicott, ele diz que dentro do ventre da criança ela já sente os problemas que a mãe passa. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, né? Sobre como foi o pai, como foi a mãe, porque quem adota sabe a história da mãe, a história do pai, sabe a história daquela criança. E vocês muitas vezes guardam segredos sobre essa história, querendo poupar essa pessoa de todo o mal ou
o melhor que a mãe tinha para dar naquele momento foi isso, certo? Então, na hora da adoção, na hora de que o casal resolve, vamos colocar tudo numa balança, vamos pensar, né? E vamos ver se isso é mesmo o que vocês querem. Passando para esse passo, vocês estão com um filho. E filho a gente não devolve. Filho é para o resto da vida. Se ele der problema ou não, ele é para o resto da vida. Então, vamos ter paciência, vamos construir um diálogo desde criança, para essa criança se interagir, ter a confiança dos pais. Detalhe, pai e mãe não é amigo de filho, pai e mãe é pai e mãe. Mas em certos momentos na vida, podemos sim se tornar amigos dele, mas em certos momentos, tá? Não em todos os momentos, tá bom? Esse é um detalhe que nós temos que tomar cuidado com as nossas crianças, tá? E sempre aquele diálogo, sempre aquela convivência, sempre a participação no seu cotidiano, no seu dia a dia, sempre acompanhando na escola, acompanhando nas atividades, sempre procurando saber como é que foi o dia, compartilhando isso em família, que é essa microsociedade, a primeira microsociedade que nós vivemos, tá? É isso que eu tenho para passar para vocês sobre adoção, né? Então, parou, analisou, pensou, última saída, vamos adotar? Vamos. Vai para adoção. Ah, outro detalhe excelente, tá? Nessa parte de adoção, se existe o ser supremo, o arquiteto do universo, é muito interessante isso, porque eu conheço muitos casais que adotaram e depois de certo tempo de adoção a esposa ficou grávida. É interessante esse fato, sabe? Não se sabe os motivos, talvez o hormônio, talvez a vontade de ser mãe desabrocha de vez e acontece. E essas mães não, geralmente as que eu conheço não discriminam o filho adotado do filho de sangue, tá? Elas amam igual, tal. Então, tem muitas pessoas que fazem isso, tá? Eu espero ter esclarecido, compartilhado um pouco do que eu conheço desse mundo vasto, como o meu tempo é curto, né? Então, é isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode colocar perguntas aí e eu vou procurar responder da melhor forma. Eu sou Marco Antônio, sou palestrante motivacional, palestrante nas fobias, depressão, toque, adição, drogas. Praticamente nesse mundo da psique, a gente sempre senta, conversa e debate. É esse que é meu intuito, e sempre compreender e aprender e passar o maior conhecimento que nós temos sobre isso, tá ok? Muito obrigado, tenham um bom dia para vocês, uma boa tarde, né, que já está entardecendo, né? E espero ter compartilhado, tá? Meu contato para a palestra é o WhatsApp, é 11 982530727, tá ok? Eu estou aberto aí para compartilhar meus conhecimentos, tá? Muito obrigado, uma boa tarde e fiquem com Deus.